Bom dia. Graça e paz da parte do Senhor Jesus para cada um de vocês. Para a gente que foi gerado para o ministério da palavra e do sacramento, estar e ter a oportunidade de pregar é sempre um privilégio, mas ao mesmo tempo um desafio, porque a gente está sempre entre o que a gente pensa e o que Deus quer. Então, quanto mais nos quebrantamos, mais Deus ocupa espaço na nossa vida e a gente faz o que Deus quer. Mas, frequentemente, a nossa vontade, a nossa carne, a nossa pretensa sabedoria se atravessa no meio. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, o capítulo das parábolas. São 10 parábolas, eu não vou ler todas, vou ler apenas duas, do verso 44 ao verso 46. E convido vocês a ficarem em pé. Diz assim o Senhor Jesus, ministrando aos discípulos: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possuía e a compra. Oremos. Pai de amor, nós estamos postos diante da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é poder. A Tua palavra e o Evangelho é um grande tesouro que nós herdamos através do sacrifício de Jesus na cruz, através do testemunho do Evangelho. Permita, pois, Senhor, que cada coração aqui possa receber a Tua palavra e sentir-se nutrido e desafiado a viver o Evangelho nesse tempo difícil que vivemos como nação, como cidade. Na certeza de que o Senhor é quem fala, através da palavra que oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. As coisas que nós consideramos valiosas, elas, em algum momento em que você se depara com algo de valor, aquilo assume, diríamos assim, um lugar especial na nossa mente, no nosso coração. A gente quer tomar posse, a gente quer receber, não é? Quando me apaixonei pela minha esposa, nós estávamos num ônibus e eu tinha a minha convicção que eu precisava conquistar aquela moça e era a primeira vez que nós saímos. Eu falei: quer casar comigo? Eu estava já hipotecando tudo. Eu não estava simplesmente desejando, eu estava jogando pesado. Ela virou para mim e disse: a gente recém está saindo a primeira vez, você já quer casar comigo? Dá mais um tempo, não é? Então, o que você coloca valor, você investe. Você faz tudo para obter aquilo, não é verdade? E às vezes com muita luta, com muito sacrifício. Mas o que é mais valioso no mundo e que dura para a eternidade, te foi dado pela graça de Deus. Deus só pede que você creia. Creia no Evangelho. Creia no sacrifício de Jesus. Creia que Ele é poderoso para cumprir o que prometer. O Evangelho cumpre uma trajetória na nossa vida. Uma trajetória que a gente convive com muitas surpresas, mas com a irrupção de coisas novas. O Evangelho é novidade. O Evangelho é novidade porque num mundo onde todas as coisas que a gente deseja, a gente tem que fazer uma prestação, a gente tem que pagar alto. O Evangelho é novidade porque ele inaugura o tempo da graça de Deus. Ele nos oferece amor. Ele nos oferece, diríamos,
tudo que você pode imaginar ou sonhar, o Evangelho te oferece. Mas é tudo tomado com, diríamos, com fé, com perseverança e com sonhar. Porque aquilo que a gente sonha e que a gente busca e que está dentro dos propósitos de Deus para a nossa vida, Deus faz acontecer. O Evangelho é um tesouro porque é novidade. Antigamente, há bastante tempo, a gente cantava um hino dizendo a nova do Evangelho já se ouviu aqui. Ou seja, essa nova do Evangelho representa e representou algo diferente. Na Inglaterra do século XVIII, que vivia uma estrutura de poder altamente dominadora e opressiva, o Evangelho, quando entrou na vida de um moço apaixonado chamado John Wesley, cujo a data da experiência do coração aquecido celebramos essa semana, dia 24 de maio, transformou a Inglaterra. Arnold Toynbee, um famoso historiador inglês, afirma que a Inglaterra, no século XVIII, não mergulhou numa guerra e numa revolução sangrenta como aconteceu na França, porque foi alcançada por uma revolução espiritual chamada metodismo. Então você que está nesta igreja, as coisas não começaram ontem. Não começaram com nenhum iluminado. Começaram com o poder de Deus aquecendo e movendo o coração de um homem. Mas um homem que, à semelhança de você e eu, tinha hábitos e tinha convicções firmes. E Deus fez surgir coisas novas, derrubando alguma dos preconceitos. Preconceito no sentido de ideias preconcebidas por nós e que reconhecemos e declaramos que aquilo é o melhor. Foi sendo derrubado nessas suas concepções pessoais. Vou citar pelo menos duas delas. A primeira é que pregação e celebração tem que ser feita dentro de um santuário. Wesley diz assim, eu achava tão bom, eu achava tão inspirador, eu achava tão agradável. E achava um absurdo que aquele jovem senhor, chamado George Whitefield, levava o evangelho para as ruas para pregar ao ar livre. Porém, o Espírito de Deus me convenceu. E eu voltei os olhos para o evangelho. E o evangelho traz sempre coisa nova, faz raiar luzes novas. E me deparei com Jesus pregando no monte. Dali para frente, a pregação ao ar livre se tornou a rotina na vida de John Wesley. A maioria dos historiadores afirmam que ele pregou só durante todo o seu ministério, pregou só 6 vezes dentro de templo. Mas foi necessário derrubar concepções antigas que amamos porque recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, e diante disso nós terminamos sacralizando aquela forma. E o Espírito de Deus está soprando e querendo nos mostrar que em Deus faz novas todas as coisas. Como a gente tem medo de coisa nova. Não é verdade? Eu já falei aqui, Glaucia disse que eu sou conservador. Eu fiquei muito indignado quando ela falou isso. Eu disse, mas como sou conservador? Eu abri várias frentes missionárias, eu ajudei a introduzir aquele instrumento ali no início dos anos 70, que é a bateria, que era uma abominação para nós metodistas há 40, 50 anos atrás, onde só cabia o órgão. Ela virou para mim, mas olha só, você senta no mesmo lugar à mesa. Ai de quem sentar no seu lugar. Você usa a mesma xícara há 20 anos para tomar café.
Eu falei, mas isso é ser conservador? É, você cultiva hábitos que te agradam. E isso não é necessariamente pecado. Só é pecado se Deus está mostrando coisas novas e melhores e nós fechamos os olhos para elas. O Evangelho é um tesouro porque traz, sim, coisas novas. Mas o Evangelho também é um tesouro porque ele traz conflito. Diga, o Evangelho traz conflito. Quer um exemplo? Ele traz conflito para pequenos e grandes, sábios e ignorantes. Certa noite, um membro do Sinédrio, chamado Nicodemos, chegou na casa onde Jesus estava. À noite, bateu a porta. E disse, dentro daquele cerimonial, né? Quando a gente está meio temeroso, não quer que ninguém veja, chegou-se e disse assim, Senhor, sabemos que Tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que Tu fazes se Deus não estiver com ele. Na terça-feira eu preguei sobre a preeminência dos sinais. Durante um tempo, nós metodistas botamos sinais como departamento das igrejas pentecostais. Mas os sinais, amados irmãos, fazem parte da natureza do Evangelho. Os sinais nos auxiliam na nossa pequena fé a crescer na fé. Nós fizemos um apelo, muitas pessoas vieram com enfermidade, e entre elas a minha esposa, com uma dor horrível na perna, queixando desde cedo. Você não imagina como é bom ouvir a esposa queixar o dia inteiro. Veio para o altar. Eu nem lembro o nome de quem orou por ela. Mas ela saiu do altar totalmente sem dor. Mas por quê? Porque nós invocamos o nome do Senhor Jesus. E quando você invoca o nome do Senhor Jesus, coisas novas e surpreendentes vão acontecer contigo. Tenho visto no mundo evangélico pessoas darem aulas sobre expulsar demônios. E alguns dizem que tem que botar a Bíblia na cabeça, outros têm que ungir com óleo, mas uma parafernália de coisas. Mas o demônio só sai de uma maneira, pelo nome de Jesus. Todas as vezes, tão somente, usando de autoridade, dizendo, sai no nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. O Evangelho produz conflito, porque depois de Nicodemos ter dito isso para Jesus, Jesus olhou para ele e disse, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Nicodemos, no raciocínio que eu e você teríamos, não dá para criticar. Uma palavra paradoxal como essa, ficou difícil para ele entender. Por que que ficou difícil? Porque já estava encastelado na sua cabeça, de forma pétrea, as concepções naturais que te acompanham, que me acompanham, as concepções naturais que geram muitas impossibilidades. E aí Jesus diz para ele, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus levou para um outro patamar. Levou do patamar da vida terrena, das coisas impossíveis, para o nível das coisas espirituais. E aí, então, a história, não necessariamente os detalhes do texto, mas a história nos mostra que surtiu efeito. Porque lá no final da vida de Jesus, Nicodemos, embora ainda sem se expor muito, cumpriu um papel importante.
O Evangelho traz conflito porque representa a mudança de vários velhos hábitos. E quando eu digo velhos hábitos, pense e inclua aí pecados que nós carregamos e que gostamos. Você sabe de uma coisa? O pecado não é ruim, não. O pecado é muito bom. Só que leva para o inferno, mas é bom. Porque, pensa bem, se pecado fosse como aquele xarope que me dava quando eu era criança, óleo de fígado de bacalhau, ninguém pecava, meus irmãos. Quem é que vai pecar fazendo uma coisa que é horrível, odiosa? Não vai. Mas o pecado é bom. E o diabo, meus irmãos, minhas irmãs, o diabo não é aquela figura folclórica com um rabo que nem um espeto, soltando enxofre pela boca. O diabo é aquele estereótipo mais bonito e atraente, astro de TV. Não estou dizendo que os astros de TV são diabo, mas na aparência mais desejada e cobiçada, não é? Atraente, sedutor. Porque se ele fosse, pensa bem, se ele fosse aquele negócio que aparece no folclore religioso, horrível, com umas guampas, com um rabo que nem um espeto, soltando coisa, quem é que ia querer a companhia dele? De jeito nenhum. Então, amados irmãos, é conflito porque significa, para ingressar numa vida nova, para experimentar o poder de Deus, é necessário deixar velhas coisas. É necessário deixar coisas que não mais edificam. É necessário deixar algumas coisas que nós julgávamos que eram ótimas, mas que a palavra condena. Já citei aqui, vou repetir, porque está sempre na pauta do nosso dia. O machismo, por exemplo. Aquilo do homem encher o peito, eu sou o chefe dessa casa e tal, e oprimir mulher e filhos. Essa semana vi um filme com Glaucio no Netflix, um filme dinamarquês, cujo a memória de curto prazo está indo embora rapidamente, né? Não consigo lembrar o nome, mas consigo lembrar bem a história. O rapaz era filho de um pároco de uma paróquia protestante na área rural, na qual o pároco mantinha a família debaixo de uma opressão terrível. Qualquer gesto ele aplicava as escrituras segundo a concepção dele. E o rapaz, oprimido, acabou se rebelando, fugindo, embora de casa, indo para a cidade, foi estudar. E ele ficou tão marcado por aquilo que o pai, pelaquela educação que o pai entendia que era a melhor coisa para ele, que ele passou a detestar a igreja. Quando ele passava na frente de alguma figura, uma estátua de Cristo, uma cruz, e pegava a pedra e jogava contra aquilo. Então, amados irmãos, acima de tudo, é conflito porque pede mudança. Pede decisão. E muitas vezes nós temos medo de tomar decisão. Mas se você quer herdar o reino, se você quer experimentar os sinais do reino, você tem que mudar algumas coisas na sua vida. Aí você me pergunta o quê? Eu não sei não. Mas o Espírito Santo sabe. Tira uma manhã em jejum. Fecha a porta do seu quarto. Se não der, fecha a porta do banheiro. Se não der, fecha a porta da despensa. Ajoelha e pede para Deus mostrar. Porque Deus quer que você tenha vida santa e abençoada. E para isso é necessário que você dê lugar ao Espírito para que Ele mostre para você o que não agrada a Deus. Muitas vezes vem temor. Muitas vezes vem temor. Mas o verdadeiro amor, que é o Senhor, lança fora todo o temor, diz a palavra. O Evangelho também é um tesouro porque ele traz discernimento. Traz discernimento. Na medida que você tem um encontro com Jesus, na medida que você é tocado pelo Espírito Santo, na medida que você conhece melhor a palavra de Deus, vai mudar os teus valores e vai mudar a maneira de você olhar as pessoas. Aquelas pessoas que você evitava, que achava extremamente complicadas, Deus vai transformar o seu olhar por elas
com graça e misericórdia. Você vai virar intercessor daquela pessoa. O Evangelho traz discernimento, porque na medida que você descobre o Evangelho, o hino da minha conversão diz assim: deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer, abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Ou seja, quando Cristo entra numa casa, quando é dado lugar ao Senhor Jesus na sua casa, na sua família, os valores vão ser transformados e vão ser transformados para tirar você de uma dimensão simplesmente pecaminosa e terrena para uma dimensão de graça e poder na presença de Deus. O Evangelho também é poder, amados irmãos, porque traz uma nova prática de vida. Aquilo que para nós era impossível, Deus faz possível. Wesley, que eu citei no início, tinha bastante restrição a outros grupos raciais, para não falar de racismo. Mas Deus transformou Wesley num embaixador do amor de Deus e da reconciliação interna da sociedade inglesa. Ou seja, o Evangelho começa a colocar novos valores e isso muda a sua maneira de viver. Você começa a viver segundo uma lógica que para você antes era absurda. Você passa a valorizar as coisas que você não valorizava. A segunda grande mudança na prática evangelística, na prática missionária de John Wesley foi os pregadores leigos. Eu tenho imenso respeito pela liderança leiga, por vários motivos que ainda vou expor aqui. Wesley entendia que só os clérigos ordenados é que podiam pregar o Evangelho. Só os clérigos ordenados. E certa feita, numa das sociedades metodistas, que era a comunidade que se reuniam em busca de crescimento na fé, liderada por sua mãe, ele teve a notícia que tinha um leigo pregando. E ele chegou tentando atropelar aquilo. E a mãe dele, que tinha uma autoridade espiritual imensa sobre a vida dele, a dona Susana, falou para ele: antes de você tomar qualquer decisão, ouça. Ouça. Porque, sabe, amados irmãos, nós estamos num mundo ficando sem orelha. Nós estamos no mundo da boca. Todo mundo tem opinião sobre tudo. E na maioria das vezes não ouve ninguém. Estabeleceu uma verdade na mente e sai espalhando isso pelas redes sociais como se fossem verdades vindas do céu. E não são. São dos homens. A verdade de Wesley em relação a esse episódio é que aquele homem não podia estar pregando, ele não foi ordenado para pregar o Evangelho. E ele diz no diário dele que, ouvindo, ele viu o Espírito Santo fluir da boca daquele homem. E isso foi um outro degrau para a revolução espiritual que Deus fez na Inglaterra. Porque foram os pregadores leigos que espalharam de paróquia em paróquia, criando as chamadas sociedades metodistas por toda a Inglaterra, por toda a Irlanda e em seguida por toda a América. Mas sabe por quê? E eu digo para vocês que eu valorizo muito a liderança leiga. É porque no dia de Pentecostes só tinha leigo. Entre os 12 apóstolos só tinha leigo. Não tinha um clérigo sequer. E a maioria dos profetas eram leigos. Não é? E finalmente, irmãos, o Evangelho é um tesouro, porque o Evangelho é a história da vitória da vida sobre a morte.
para o Evangelho, nada é definitivo na sua vida. Se há algo que está te importunando, se há algo que está pondo e ameaçando a sua vida e a vida da sua família, se há algo que está te ferindo, esse algo, esse acontecimento não terá para você que crê no Deus que realiza sinais e prodígios, não terá a última palavra. Porque o Evangelho é a vitória da vida sobre a morte. Essa semana, como eu já falei aqui, eu sou mais evangelista que qualquer outra coisa. Eu tenho a alegria de falar do amor de Deus na rua, por onde eu ando, onde Deus me dá uma oportunidade. Embora agora morando lá, isolado lá nos Taboões, tem muita saracura e papagaio, não é? Fica difícil pregar para papagaio e saracura, né? Mas quando eu vou no mercado, sempre tem uma oportunidade. E essa semana eu fui ao mercado e depois de fazer as compras cedo, entrei, quando eu sentei no carro, encostou um cidadão e começou a chorar na janela do meu carro. Mas o homem estava chorando aos prantos e disse: o senhor, eu preciso de um socorro, eu preciso de uma ajuda. Eu desci do carro e ele me falou que estava desempregado há 2 anos, e falar de desemprego hoje aqui em Petrópolis e nas cidades vizinhas, no Brasil hoje, é lugar comum, lamentavelmente, uma tragédia. E aí ele me contou que a esposa dele estava fazendo joguinhos americanos e ele saía à rua para vender. Ele morava em Bom Sucesso, entre Teresópolis e Friburgo, não sei quem conhece esse lugar ali. E ele tinha já vendido em Friburgo, em Teresópolis, e alguém falou para ele que lá em Itaipava, sábado, tinha muito movimento, e ele resolveu juntar o máximo daqueles jogos, botar numa bolsa e veio. Chegou às 6:30 da manhã no terminal de Itaipava. Quando ele saiu à rua, 2 jovens assaltaram, levaram a bolsa dele, os documentos. Ele ficou em condição de desespero e foi dessa forma que ele me encontrou. E aí eu disse para ele que a coisa mais importante que ele precisava não era uma ajuda para o ônibus, era Jesus Cristo. Diz para o seu irmão ao seu lado: a coisa que você mais precisa é o Evangelho de Jesus. Todos os dias. Você não esquece de tomar um cafezinho de manhã, não é? Você não esquece de, quando bate a fome, comer. Rogue a Deus que crie um anseio, uma fome no seu coração pela presença, pela manifestação da graça do Senhor Jesus. Porque isso vai ser o maior alimento. É isso que vai ser a grande nutrição para a sua vida e para a sua caminhada de fé. E ali, aquele moço aceitou Jesus, orei com ele, dei o dinheiro que Deus tocou no meu coração dar, que dava para ele pegar o ônibus para Teresópolis, depois Friburgo, e mesmo comprar alguma coisa para sua casa. Mas essa não foi a melhor coisa que eu dei para ele. A melhor coisa foi o Evangelho de Jesus, o Evangelho da vitória. A vitória para você, mais do que você pode imaginar. Nós já tivemos um apelo aqui, mas eu quero fazer mais um. Aquilo que você considera impossível. Se você tem um desafio que você considera impossível e que você já não concebe mais como Arão e Ur levantar os braços, eu quero levantar os braços no teu lugar. Nessa manhã aqui, o Deus do impossível está andando e passeando no nosso meio, pronto para te abençoar. Eu convido você a deixar o seu lugar. Busquei o Senhor e Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Assim é que esse é o tempo do sobrenatural de Deus manifestar sinais novos na sua vida, te impulsionar para frente, te tirar muitas vezes de hábitos que você sabe que não edificam a sua vida. Pode levantar, vamos ficar em pé, o Ministério do Louvor vai nos dirigir. Se Deus está falando contigo,
que é uma chance para esse desafio, eu convido você a deixar seu lugar, chegar nesse altar. Altar de graça, altar de misericórdia, altar de cura, altar de sinais e prodígios do nosso Deus, porque Ele está vivo. Ah, Jesus, Santo Senhor. Pastor Guto, Pastor Hélio, por favor. Cheguem aqui. Põe a mão no seu coração. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim, sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir. Ministério de intercessão, irmãos e irmãs que estejam aqui, possam acercar-se e orar e pôr as mãos sobre eles. Filhos e filhas do Senhor se encontram nesse altar. E a maladeira da fé. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Vamos orar. Deus de amor, Deus de misericórdia, a Ti seja a honra, a glória e o louvor eternamente. Nós somos Teus filhos e filhas, ovelhas de Tua mão. Nós nos rendemos à Tua presença, dizendo que, verdade, Senhor, o poder pertence a Ti. E por isso, Senhor, invocamos o poder do Teu Espírito Santo sobre a vida dos Teus filhos e filhas. Cada um aqui, Senhor, traz um desafio. Cada um aqui traz, quizás, uma dor. Cada um aqui traz um limite, onde chegou e não consegue ir à frente, Senhor. E nós agora, no nome sagrado de Jesus Cristo, o Senhor da glória, o ressuscitado, aquele que venceu a morte, aquele que herdou a eternidade por seu sacrifício e abriu a porta dos céus a nós, Senhor. Abre as janelas do céu sobre o teu filho e a tua filha. Visita na sua necessidade, visita na sua dor. Repreendemos no nome de Jesus todo ataque do inferno. Satanás e seus demônios são repreendidos no nome de Jesus. Ah, Senhor, nós cremos no Deus que realiza sinais e maravilhas. E por isso, Senhor, já estamos gratos pelo que o Senhor está fazendo, pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor vai fazer. Ó Pai, põe a tua mão de amor, de graça, de cura, de misericórdia sobre cada um dos teus filhos nesta manhã. E nutre, Pai, e responde, Pai. Ó Senhor, que o céu toque a terra na vida dos teus filhos, Senhor. E que bênçãos sem medidas venham sobre eles. Na confiança da tua graça poderosa, na convicção do teu amor, em obediência à palavra de Jesus que diz: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Por isso, Senhor,
Em nome de Jesus, estamos confiados na Tua palavra. Não confiamos em carne ou sangue, confiamos na graça maravilhosa do Teu Espírito Santo. Vem, visita a Tua igreja, vem, abençoa Teus filhos, vem e faz uma obra na vida de cada um, Senhor, para que o Teu nome, Jesus, o Teu nome seja honrado, seja glorificado, pois oramos no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.